Oiê! Olha eu aqui mais uma vez, né? Já tivemos nossa primeira aula do dia de língua portuguesa e agora a gente vai para um tema muito bom, muito extenso, porque tem muitos detalhes, né? Mas é um tema muito gostoso de estudar, da nossa aula de geografia sobre a região nordeste do nosso país, tá bom? Nós estudamos anteriormente a nossa região norte, né? Nossa região amazônica, vimos todos os aspectos, as características, desculpa, vimos o quão importante a gente valorizar a região norte do nosso país e a gente vai começar agora o estudo sobre a região nordeste, tá bom? Olha só, a região nordeste ela tá aqui mostradinha de verde aqui nesse mapa, dentro do nosso país, ó. Então ela ocupa essa porção aqui norte, né, como o próprio nome diz, né, do nosso país. Só pra gente lembrar, pessoal, o nosso país, ele é dividido em quantas regiões? Vocês estão lembrados? Em cinco, né, em grandes cinco regiões, ó. Nós já estudamos isso lá, região norte, eu dei até uma dica para vocês memorizarem a localização no mapa, né, do Brasil. Então aqui nós temos a região norte. Deixa eu trocar a cor aqui. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Então, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos nessa região aqui, ó, que mostra, né? Aliás, que é mostrada aqui nessa porção amarela do mapa, tá bom? Então, é essa porção aqui que a gente vai começar o nosso estudo, tá bom? Então, olha só. O nosso Nordeste brasileiro, ele tem algumas características. Nós vamos falar aqui da localização, né, da posição dessa região aqui no nosso mapa e como que ela é formada, como que ela é constituída, tá bom? Então, olha só, essa região ela é formada por 9 estados. Então, observa aqui no mapa para vocês verem, ó. Tudo que tá de tudo letra maiúscula, bastão aqui. Então, vamos contar para ver se é isso mesmo, ó. Então, nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 estados, ok? Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Então, tudo que está marcado aqui de vermelho são os estados que constituem a região nordeste do Brasil. Esses estados, assim como todos os estados do Brasil, têm uma cidade, né, que é chamada de capital, certo? Então aqui, ó, qual que é a capital do Maranhão? São Luís. Olha aqui, deixa eu mudar a cor aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver que cor aqui. Amarelo. Olha só. Então a capital do Maranhão é São Luís, né? Qual que é a capital do Piauí? Teresina. Qual que é a capital do Ceará? Fortaleza. Qual que é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Capital da Paraíba? João Pessoa. Capital de Pernambuco? Recife. Capital do Alagoas? Maceió. E capital do Sergipe? Aracaju. Capital da Bahia? Salvador, tá? Professor, eu preciso memorizar todos esses estados e essas capitais? Pessoal, é o adequado, tá bom? É o correto, que a gente saiba, né, a posição no mapa, onde fica a região norte, onde fica a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e saber quais são os estados que compõem aquela região, né? Para que quando eu for ter uma conversa, ou quando eu for fazer uma viagem, ou quando, a título de conhecimento mesmo, né? Eu conhecer o meu país é muito importante, tá bom? Então, nós temos 9 estados nessa região com suas respectivas capitais, tá bom? Outra característica, olha só. Essa região aqui, pessoal, ela possui 1.554.402, opa, desculpa, 1.554.257 quilômetros quadrados. Então, toda essa porção aqui, ó, né, que compõe aí boa parte do nosso território brasileiro, possui essa extensão territorial. O que é extensão territorial? É o tamanho dessa região, tá bom? Essa região, pessoal, ela é bastante povoada, mas a parte litorânea aqui, né, que está aqui em contato com o Oceano Atlântico, é mais povoada
do que essa parte aqui do interior nordestino, que é a parte onde a gente vai ver nas próximas aulas que passa por problemas de seca, né? Por problemas econômicos. Então, aqui essa região, essa parte interior aqui, ela vai ser menos povoada, menos populosa. Já essa parte aqui, ó, que está em contato com o Oceano Atlântico, né, que a gente chama de litoral brasileiro, ela é mais populosa, certo? Então, ela vai ter, a gente vai ter uma concentração maior de pessoas aqui, tá bom? Então, a densidade demográfica é uma densidade alta. Então, toda essa região é bastante populosa, tá bom? Essa região aqui, ela faz limite com 3 outras regiões brasileiras. Vamos voltar no mapa anterior para você... Não estou conseguindo voltar, tá? Mas a região, na hora que você poder observar aí, ela vai fazer limite, divisa aqui com 3 regiões, que é a região norte, que está aqui desse lado de cá, com a região centro-oeste, que está bem aqui, e com a região sudeste aqui, tá? Então, faz divisa, faz limite, faz fronteira aí com essas 3 regiões, tá bom? Ela é, pessoal, próxima característica aqui, a região do maior que está em contato com o litoral brasileiro aqui, ó. Então, é a maior área litorânea do nosso país. Então, a gente tem um grande espaço aqui, né, que é composto pelas famosas praias, né, muito utilizadas aí para o turismo, para o passeio, para o lazer das pessoas que moram aqui, e inclusive de pessoas que vêm de outras partes do Brasil e de outras partes do mundo também, que vem para conhecer aqui as famosas praias, né, da região nordeste do Brasil, tá? Então, o turismo aqui nessa região ele é muito forte por conta da quantidade enorme de praias que a gente vai ter aqui nessa região, tá bom? Olha só, formação. Formação do quê? Formação do povo do Nordeste, tá? Então, eu coloquei esse mapinha aqui, pessoal, para lembrar vocês que hoje, né, dia 22 de abril, é comemorado aí o dia do descobrimento do Brasil. Vocês estão lembrados disso? Né? Dia do descobrimento do Brasil. E aonde foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Lá na região Nordeste, olha só. Eu coloquei aqui no mapa, ó, Porto Seguro. Eles atracaram aqui, né? Porto Seguro é uma cidade lá da Bahia, né? Inclusive um lugar muito lindo, se um dia tiverem oportunidade de ir, vão, que é um lugar maravilhoso, tá? Então, os portugueses, eles atracaram aqui, né? Depois de fazer um percurso aí que a gente vai estudar mais de forma mais profunda, isso no decorrer do ano, sobre o descobrimento do Brasil, vocês vão ver lá que eles chegaram aqui na região Nordeste. Então, foi a primeira porção do nosso país que foi povoada, né, por estrangeiros aí, né, além, ou seja, depois dos índios, né, as primeiras pessoas que moravam aqui no Brasil, foi lá na região Nordeste, tá bom? Então, olha só o que eu coloquei sobre essa formação. Então, o primeiro povo que formou essa região, né, foram os próprios índios, né, que já estavam aqui antes do descobrimento do Brasil, não é isso? Então, grande parte da população nordestina hoje, ela tem origem indígena, tá? E aí depois quem? Os europeus, o povo branco, que veio da onde? Lá da Europa, né? Portugal é um país lá da Europa. Então, os portugueses chegaram aqui, né, e contribuíram aí para a formação da população nordestina e da população brasileira, tá? E aí depois, né, mais na frente, vieram os africanos aí representando, né, os negros, né, que também contribuem para a formação da população nordestina, né? Então nós temos aqui, ó, índios, brancos e negros, né, que a miscigenação, ou seja, a mistura dessas 3 etnias aqui, formaram, né, a população nordestina antiga e atual, né? Então, grande parte da população é oriunda, é originária da mistura, da miscigenação desse povo aqui, tá? Então, essa mistura aqui, pessoal, dá uma riqueza cultural muito grande, né? Uma riqueza que vai estar refletida lá na culinária, nos hábitos, nas religiões,
na cultura mesmo, no modo de viver da população nordestina e, consequentemente, na população brasileira, tá bom? Então, essa miscigenação, esse grupo, formou depois outros grupos, que a gente chama de subgrupos, né, de população. Então, lá na região Nordeste, a gente vai ter tipos característicos, grupos característicos que vão contribuir de várias formas com a população nordestina, com a região nordestina, tá bom? Então, nós temos lá, ó, os jangadeiros, a imagem aqui para você ver, ó, uma jangada, né? Aqui o mar, lá no litoral. Então, quem que são os jangadeiros? Os jangadeiros, eles são as pessoas responsáveis aqui pela pesca, né? Então, vai lá, bem de madrugadinha, leva a jangada para o meio do mar para poder pescar peixes e mariscos, né? Frutos do mar, para ser utilizado pela população nordestina ou até mesmo para vender para outras regiões do Brasil, né? Então, esse grupo contribui economicamente com a região, certo? Além da cultura, é lógico, né? A gente vai ter as rendeiras, né? Olha o nome, rendeiras. Olha o que ela está fazendo. Ela está fazendo renda, né? Que é um tipo de artesanato bem característico da região Nordeste. Quem já tiver tido oportunidade de ter ido, né, em qualquer estado, qualquer cidade da região Nordeste, sabe que isso aqui é bem comum, né? Esse tipo de arte. Então, fazem redes, cestos, mantas, chales, vasos, uma série de artesanatos, né, que contribui com a cultura e com a economia da região Nordeste, tá bom? A gente vai ter o coletor de coco, né, tira o coco lá dos coqueiros, né, esses cocos são utilizados na própria região mesmo e muitas vezes é vendido para outras regiões do Brasil. Então, contribui também economicamente com a região, certo? A gente vai ter aqui os vaqueiros, né? Quem que é o vaqueiro? O próprio nome diz, né? Lida com as vacas, com o gado, né? Então, eles são responsáveis por fiscalizar esse gado, né? Por levar esse gado de um passo para outro na época da seca ou na época da cheia, dependendo da época do ano. E vai também contribuir com a sua cultura, com os seus costumes e com a economia daquela região, tá bom? E a gente tem agora os barranqueiros ou os barqueiros. Olha aqui, ó. Os barqueiros, pessoal, eles estão muito ligados ao transporte, né? Ao deslocamento de mercadorias e de pessoas de uma região para outra, né? Dentro da região Nordeste, para também contribuir aí com o turismo e com a economia em si da região, tá bom? O que eu tenho que deixar claro, pessoal, é que todos esses grupos, eles contribuem com a cultura e com a economia da região. Então, todo povo, né, seja da região Nordeste, da região Norte, seja lá de qual região, todo grupo, né, étnico ou todo grupo característico ou grupo econômico, ela contribui para o crescimento daquela determinada região, tá? Então, nós temos que valorizar qualquer pessoa, tá? De uma determinada região, da sua região, da região próxima, da região distante, ela tem que ser valorizada. Bom? Então, olha só, o que que a gente pode aprender, o que que a gente pôde aprender, né, sobre a região Nordeste do nosso país? Então, hoje foi só o início. Então, a gente viu aí os estados que fazem parte, as capitais, quantos estados formam, qual que é o tamanho, né? Qual que é a densidade demográfica, faz limite com quais outras regiões do nosso país, certo? Tudo isso tem que ficar na cabecinha de vocês aí. Então, se tiver dúvida, além de ler o texto, né, mais de uma vez, assista ao vídeo mais de uma vez, tá? São informações básicas, primordiais, para que nas próximas aulas você não fique com dúvida, você não fique precisando voltar no estudo. Então, memoriza, tá bom? Então, tem muito mais coisa para a gente aprender sobre a região Nordeste, tem aspectos físicos, tem aspectos econômicos, tem aspectos culturais, uma série de elementos que a gente tem aí para estudar ainda sobre essa região, tá bom? Então, até a próxima aula sobre a região Nordeste, conforme eu já falei, já tem muita coisa, e até lá eu vou dar uma missão para vocês, tá bom? Qual que vai ser essa missão? Eu quero que vocês memorizem todos os estados que fazem parte dessa região e suas capitais. Lá da região Norte, vocês lembram? Será que lembram?
Então, se não lembram, vão ter que voltar lá para fazer esse estudo e tem que fazer a mesma coisa sobre a região Nordeste, tá? Quero que vocês estudem, eu quero que vocês memorizem para facilitar aí os nossos estudos e não haver confusão na hora que a gente estiver falando das outras regiões também, tá? Para ter ficado claro quais são os estados que fazem parte da região Norte e quais são os estados que fazem parte da região Nordeste, tá bom? Fica com Deus, beijinho, qualquer coisa pode me chamar, tá? Tô aqui para ajudar vocês. Conta comigo. Beijo!